neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículo 4. Sabemos todos que quem disse isso foi Jesus, e a quem ele disse foi a Satanás, que o estava tentando lá no monte da tentação. Quando a ave mais pura veio sobre o animal mais obediente, a pomba sobre o cordeiro, ela o conduziu
para o monte da tentação, para ser tentado por Satanás. E a primeira coisa que Satanás explorou foi a sua fome. Ele explora as circunstâncias. Quando ele vê um filho de Deus em aperto, ele logo propõe ajudá-lo. Mas se aquela pessoa é de fato um filho de Deus, ele não vende a sua primogenitura em troca de ajuda de Satanás. O filho de Deus não é como Esaú, que vendeu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilha. Muitos podiam ter soltado a Paulo quando ele estava sendo chicoteado, quando ele estava preso, quando ele estava apanhando. Era apenas uma palavrinha de retrocedimento, então tudo estava feito. Satanás foi explorar a fome de Jesus. Mas, ouvintes, vale a pena nós sempre repetirmos isto: Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. Jesus não fez palhaçada para Satanás. Ele podia fazer as pedras virarem pães. Como daquelas pedras, ele podia suscitar filhos de Abraão. Ele podia perfeitamente fazer uma pedra virar pão. Ele podia fazer o pão aparecer sem pedra alguma. Mas Deus não vai fazer espetáculo para Satanás, de maneira alguma. E a arma usada por Jesus foi o que está escrito. A palavra de Deus. Usando o que está escrito, ele reafirmou o que está escrito: que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele usou esta arma, ele já estava se alimentando dela. Ele se nutria dela. Jesus ensinou o que praticou. Ele não foi um hipócrita fariseu, mas sim, ele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado. Ele não interpretou as Escrituras para Satanás. Ele citou-a como está escrito. E foi assim que Jesus venceu o diabo. Se foi assim que Jesus venceu o diabo, existiria uma outra forma para nós vencermos ao diabo? Existiria uma outra maneira, criada pelo homem, para vencer a Satanás? Você pode dizer, mas Satanás foi lá onde estava Jesus, pessoalmente, cara a cara. Agora, eu nunca vi a Satanás, ele nunca me apareceu. A mesma coisa você diria de Deus. Você também nunca viu a Deus. Ele nunca te apareceu pessoalmente. Mas, no entanto, tanto um como o outro está diante de você. Tanto um como o outro oferece o seu caminho a você. Tanto um como o outro te convida. Um te convidando para a estrada larga, espaçosa, que inclusive contém religiões que pregam a Cristo. Uma estrada cheia de cura divina, uma estrada cheia de comércio religioso, uma estrada cheia de bailes, de bebedeiras, de jogatina. O mesmo povo que entra na igreja, entra na cantina, entra na boate. O mesmo povo que entra na boate, entra na jogatina ali. E assim por diante. Satanás está diante de você. Só que ele não é como pintam.
A pintura que fazem de Satanás não expressa de maneira alguma o que ele é, não revela de maneira alguma a maneira que ele aparece às pessoas. Ele usa o que é belo. A serpente era um animal ereto entre o chimpanzé e o homem, e era o animal mais lindo, mais astuto que tinha no jardim. Era tão belo, você não se engane, que Satanás aparece diante do homem oferecendo coisas. E muito lindo, muito aparente, muito polido, muito religioso, mascarado de cristão. Ele não tem de maneira alguma acanhamento de dizer que Deus o enviou para falar com você. Na verdade, Deus permite que isto aconteça. Ele permitiu nas Escrituras. Muitas vezes nós temos referências nas Escrituras, inclusive esta de São Mateus capítulo 4. Mas quando ele se encontrou com um Jó, ele não pôde ver blasfêmia. Jó glorificou a Deus sabendo que o seu Redentor existe e que um dia ainda em sua carne ele veria o Senhor. Quando ele se encontrou com Jeú, Jeú o que fez? Você sabe de que maneira Satanás foi se encontrar com Jeú? Foi numa mulher chamada Jezabel, com as unhas pintadas, com os olhos todos rodeados de antimônio, parecendo uma gata pintada. E Jeú disse: como pode haver paz, Jorão, com as prostituições e feitiçarias de sua mãe? E quando Jeú entrou na casa de Jezabel, a palavra de Elias se cumpriu perfeitamente. O seu corpo pintado estava estraçalhado pelos cães, e os cães estavam lambendo seu sangue. Satanás, mais uma vez, encontrou com um poste de Deus. E agora, no Monte da Tentação, ele levou um choque como que de 10.000 volts. Assim acontece quando ele chega perto de uma filha de Deus para oferecer os seus objetos, as suas propagandas, a sua maneira de viver mais fácil. Ele leva um choque, porque dentro de 10 milhões, um resiste. Em cada porta que ele bate, ele leva uma surpresa, é que a porta já está aberta. Ele recebe um convite antecipado para entrar com suas propagandas, com suas diversões insinuantes, pecaminosas. Mas de vez em quando ele leva um susto, um choque diferente. Aqui não, nesta casa há o sangue do Cordeiro. Esta casa é reservada para o Senhor, como a casa de Raabe estava reservada para Deus. Também a casa do Filho de Deus está reservada, e a destruição de Satanás, o poder destruidor enganoso do inimigo, não pode de maneira alguma destruir a casa que tem o sinal de Deus, que tem o sangue do Cordeiro, que tem a palavra do Senhor. Deus não podia dar uma melhor coisa e uma arma mais poderosa para os seus filhos, a não ser a sua palavra. Não, absolutamente não. Agora só existe uma questão a ser vencida em relação à palavra, para que então não sejamos vítimas das astutas ciladas de Satanás. É colocar a dúvida na palavra completamente à parte. É questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. Sim, você gostaria disso? É a coisa que te falta.
É a coisa que nos falta, é separar-nos completamente de nossas dúvidas. Separemos-nos nesse instante de todas as nossas dúvidas em relação ao que está escrito. Dispensamos imediatamente toda a interpretação humana da palavra e usamos-la como está escrito. E veremos em tempo se ela não é a mesma palavra usada no Monte da Tentação por Jesus Cristo, pela própria palavra encarnada. Vejamos se ela não é a mesma palavra que Jeú usou. Jeú usou a palavra de Elias. Elias já havia falado que os cães lamberiam o sangue de Jezabel, embora ela estivesse maquilada, embora o seu rosto estivesse atraente, cheio de cosméticos. Aquilo não atrai um filho de Deus. Ele vira o rosto, provando que é um filho de Deus. Sabendo que tudo isto é arte de Satanás, porque quando o diabo consegue desviar a sua atenção da palavra como ela está escrita, então você começa a olhar para as coisas do mundo, e na hora do impacto, na hora da tormenta, você não pode ter fé. A dúvida lhe domina. Então você começa a se agarrar naquele que apareceu ali, naquele outro que aparece ali, orando em troca de dinheiro, e assim por diante. Por que você não pode depositar a sua fé agora na palavra de Deus? A Bíblia está na sua casa, o céu está sobre você, você pode ver as estrelas, você pode ainda ver as árvores, você pode sentir o calor do sol, você pode ver os rios, as águas correndo, você pode ver o sol nascer e o sol se encobrir. Esta é uma Bíblia aberta que deixa todo homem inexcusável diante de Deus, aos Romanos capítulo 1. Por que você não toma a palavra de Deus nesta hora, sabendo que ela é a espada do Espírito, e com ela você resiste ao diabo, como naquela lei da esgrima, aqueles dois homens lutando com a espada, e quando um vence, ele vai sobre o outro com a espada bem no seu coração. Sem pena alguma, ele sangra o coração do seu opositor. Por quê? Ou você mata o seu inimigo, vence o seu inimigo, ou o seu inimigo te vencerá. Ou você vence o espírito de adultério, de prostituição, ou o espírito de adultério, de prostituição te vencerá. Ou você vence o espírito de vício, ou o vício te dominará. Ou você vence o espírito da mentira, ou a mentira te dominará e te acompanhará até o juízo eterno. Ou você vence a mentira religiosa, ou então ela te acompanhará até o dia de juízo. E o que poderá fazer por você uma mentira religiosa? Ela poderá lhe defender? Ela poderá fazer propiciação por você? Não. A única coisa que pode nos fazer propiciação diante das acusações de Satanás é Cristo, é a palavra de Deus encarnada, é o Cordeiro de Deus, sangrento, que derramou o seu sangue no Calvário por nós. E ele disse a Pilatos, lá no seu palácio, que ele era a verdade, apesar do governador não saber o que era a verdade. Mas ali está a verdade que pode te acompanhar diante de qualquer tribunal, e especialmente diante do trono branco, e te defender e te cobrir, não com aquela roupagem de folhas como Adão fez para si e sua esposa quando ele pecou, quando ele desobedeceu. Não, mas Deus tinha uma cobertura diferente. Era a pele do cordeiro. O cordeiro foi imolado
E é do que você deve estar coberto agora. Não é de religião, não é de uma fé sugestionada, não é de uma fé manufaturada, uma fé fabricada, mas sim a fé genuína no que está escrito, na palavra de Deus, porque é a única maneira que o homem pode vencer a Satanás nesta terra manchada de pecado. Você, jovem, pode dar os passos nos passos de Daniel? Você, pregador, pode pisar onde Paulo pisou? Se nós andarmos nos rastros dos apóstolos, nós iremos para onde eles estão. Mas se andamos no rastro de um Balaão, nós iremos para onde ele está. Se andamos no rastro de um Esaú, vendendo a sua primogenitura por ajudas terrenas, nós vamos parar onde está Esaú. Seremos aborrecidos por Deus. E não há coisa pior do que uma coisa aborrecida por Deus. Deus aborrece a doutrina nicolaíta, que conquistou laicaísmos leigos e tirou a palavra sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Deus, e colocou a homens adignatários, manufaturados. Oh, mas como isto rasga a alma e o coração, enquanto as nossas frustrações vão sendo jogadas por terra, as nossas dúvidas na palavra de Deus vão sendo afastadas e a nossa fé vai aumentando no que está escrito, e as enfermidades vão desaparecendo, sem negócio algum, sem trapaça alguma, sem mistério algum, sem modificar a voz, sem espremer voz, sem coisa alguma. Creia na palavra de Deus, sustenta o pavilhão divino e lembre-se de que, vindo o inimigo como águas, como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra ele. Qual é a bandeira do Espírito? Deus não tem nacionalidade. A bandeira do Espírito é a mensagem do dia, é a palavra de Deus, é a palavra cortando, penetrando como espada de dois gumes, é como ela está penetrando agora. Ela está te causando dúvida ou ela está te suscitando fé? Vamos, tenha fé na palavra de Deus, dê um passo pela fé agora contra a sua enfermidade, dê um passo pela fé agora contra o seu vício, joga toda a credice de lado e sustenta agora, apanhe o pavilhão divino, diga: Deus, entra no meu coração, através do Espírito Santo, com tua palavra, eu creio no que está escrito, quero viver o que está escrito, e diga: vai-te Satanás de mim, com suas doenças, com seus vícios, com seus pensamentos impuros, vai-te de mim, eu creio na palavra de Deus, creio que há um lugar preparado para mim, creio que sou uma ovelha resgatada pelo sangue do Cordeiro, eu sou aquela ovelha resgatada, eu sou aquela ovelha que faltava no aprisco, mas o Senhor me buscou. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma. Ó pastor eterno, sustenta esta ovelha nas tuas mãos, cura suas feridas, cicatriza suas chagas, em nome de Jesus Cristo. Dá que a fé do Espírito Santo possa inundar, tomar conta de cada coração que nesse instante deseja, anseia pela fé na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Sim, nossa igreja ali na CNF1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página, transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Existe uma terra de encanto e dulçor, além, muito além das estrelas. Ali não há sombras, as noites não vêm. Jesus irradia constante fulgor. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte e da dor. No vale de bênçãos feliz entrarei, por entre
cidade onde reina o Senhor. Eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte e da dor. Se mais eu pudesse saber deste lar, herança de Deus aos gemidos, mas tudo que sei é que em meu Salvador, no céu para sempre eu irei descansar. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte, da dor. Ouvintes, Deus vos abençoe enquanto ouvimos da sua palavra. Sabemos que ela é alimento, alimento para a alma, alimento para o espírito. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem o Evangelho como alimento espiritual. O Evangelho é justamente para preparar o homem para os céus. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é para preparar o homem para os céus. Agora, não há um homem e uma mulher que sabe enfrentar a vida, esse período aqui na Terra, melhor do que aquele que está bem preparado para os céus. Porque se não somos preparados para os céus, que são compostos, ou seja, o céu que é composto de coisas muito maiores e melhores do que a da terra, como poderíamos então pensar em tão grandes coisas como o céu, a glória eterna? Então o Evangelho nos prepara para coisas muito maiores do que a da terra. E uma vez preparados para gozarmos e tomarmos posse de coisas muito maiores do que as coisas efêmeras deste mundo, nós sabemos, nós tratamos, nós vivemos durante o tempo que estamos aqui com muito mais aptidão, com muito mais capacidade, com muito mais certeza, porque aquele que é fiel no mínimo é no máximo. Então nós devemos pensar numa coisa muito importante nesse instante, é que o céu
desceu na terra. Deus se encarnou. Nasceu de mulher, por isso é filho. Jesus Cristo foi totalmente homem e foi totalmente Deus. Por fora, ele foi totalmente homem. Foi um tabernáculo humano, sendo tentado em tudo que somos tentados, enfrentando todas as dificuldades que um ser humano pode enfrentar aqui na Terra. Foi Deus se fazendo carne, participando da natureza humana. Mas o que morava ali, o que habitava ali, era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. João Batista apontou Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. E, de fato, este Cordeiro foi anunciado desde o Éden. Ele é o Cordeiro, o animal mais obediente, mais manso, ali dentro da água, e vindo agora sobre ele a ave mais pura, a pomba. O Espírito Santo vindo de uma maneira especial. Deus vindo habitar naquele tabernáculo, naquele cordeiro. Ali não podia estar um lobo, porque ele fungaria e não obedeceria à pomba. A pomba alçaria voo logo em seguida. Mas ali estava um cordeiro. Isto é mais do que bonito. Isto é alimento para nós. Suponho que todos vocês que estão me ouvindo nesta hora concordam e podem ver isto nas Escrituras, a pomba como um símbolo do Espírito Santo e o cordeiro como tipo verdadeiro daquele que foi imolado em nosso lugar, o animal mais manso dos animais. Então ali estavam a ave mais pura e o animal mais manso. Ave e animal de sacrifício, porque a pomba também era uma ave de sacrifício. Como isso tipifica perfeitamente Jesus sendo o Cordeiro de Deus e a pomba sendo o próprio Deus nele. A palavra, o Espírito Santo não haveria pousado sobre um animal rebelde, sobre um lobo, sobre um bode rebelde, porque a natureza destes animais não são corretas. Tinha que ser natureza correta. Tinha que ser ambos da mesma natureza. Agora, essa é a forma que deve ser conosco. Nossa natureza tem que ser mudada do pecador temperamental à mansidão do Cordeiro. Quando Jesus falou com Nicodemos a linguagem do novo nascimento, ele não entendeu, embora sendo um homem entendido, embora sendo um homem culto, embora sendo um teólogo
embora sendo um homem que conhecia as Escrituras, mas ele ficou no ar quando Jesus disse: necessário te é nascer de novo se quiser entrar no reino dos céus. Vamos ver para onde, para que lugar a pomba dirigiu o cordeiro, e nós notaremos com clareza para onde essa mesma pomba, que é o Espírito Santo, que a igreja julga ter, poderia dirigi-la nesses dias. Veja para onde o Espírito Santo conduziu a igreja do passado, a igreja primitiva, a igreja durante as eras passadas. Sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, teria se modernizado, evoluído, e estaria conduzindo a igreja hoje de uma maneira totalmente diferente? Não. Basta nós notarmos para onde a pomba conduziu o cordeiro, o Espírito Santo conduziu o cordeiro, e para onde esse mesmo Espírito Santo conduziu a igreja primitiva, para onde e como, de que maneira ela se conduziu, de que maneira ela obedeceu às ordens de Jesus. Vocês devem notar que o cordeiro se rendeu completamente à pomba. E vamos advertir a todos: esse assunto não pode ser comum. Esse assunto não se torna enfadonho para os filhos de Deus. Vejam para onde a pomba dirigiu o cordeiro: para a crucificação por todos os nossos pecados. Quando Deus quis representar a seu filho no animal mais manso e limpo da terra, ele tomou o cordeiro, um animal terreno. Porém, quando ele quis representar-se a si mesmo nos céus, se representou na ave mais mansa e limpa dos céus, a pomba. E isto mostra perfeitamente de que se compõe a igreja de Cristo. A igreja de Cristo se compõe de pessoas que têm suas naturezas mudadas, que nascem de novo, fazendo morrer a velha natureza. Vocês sabem disto. A velha natureza tem que morrer e nascer com domínio sobre todos os nossos sentidos, a natureza divina. Pedro disse: para que fiqueis participantes da natureza divina. Temos de escapar da corrupção, da concupiscência que há no mundo, e a nossa alma ser unida à palavra, a nossa alma ser unida ao Espírito de Deus, que então faz valer o que está escrito para nós. Caso contrário, nós ficamos interpretando a nossa maneira que queremos viver. Não pode ser assim. O Espírito Santo encontrou em Jesus, de fato, o Cordeiro, e ele pôde conduzi-lo para o deserto para ser tentado e depois para a crucificação. Quiseram fazê-lo rei, quiseram exaltá-lo às suas maneiras aqui, por causa de pão e por causa de cura, mas ele não aceitou. Ele conhecia a sua missão. Os próprios escolhidos companheiros pessoais dele queriam fazer tabernáculo lá no monte da transfiguração, mas ele não ficou lá. Ele sabia e conhecia a sua missão. A igreja conhece a sua missão aqui na terra. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo.
se ela se torna fraca sem o Espírito Santo, ela fica pisada pelos homens, pelos favores humanos, e então torna-se um sal insípido. Mas Jesus nunca foi um sal insípido. Sempre quando ele abriu sua boca em qualquer lugar, houve resultado, houve reação. Era Deus falando. E quando ele estava em seus mensageiros, durante as eras, cada mensageiro que abriu sua boca foi o Espírito Santo falando, e o resultado foi o mesmo. A mensagem que Deus envia não é um sal insípido, porque é o Espírito Santo naquele corpo, é o Espírito Santo na igreja, conduzindo-a para os palácios, para as grandes posições sociais dos homens? Não. Para onde o Espírito Santo conduziu a Cristo e a igreja nos séculos passados? Basta nós pararmos um pouquinho e veremos em que enredo temos caído. E gritaremos por misericórdia em tempo e ocuparemos o nosso tempo que nós dedicamos a Deus em busca do verdadeiro batismo do Espírito Santo. Quando o batismo do Espírito Santo verdadeiro vem sobre a igreja, ela faz a vontade de Deus. Ela é dirigida por Deus. Ela é dirigida pelo assim diz o Senhor. Ela passa a se inteirar intimamente, de coração, da sua posição aqui na terra. Ela conhece esse mistério tríplice de Deus, Deus manifestado em Cristo, logo Cristo manifestado nela, na igreja, e tudo junto para trazer de novo a condição original de Adão e Eva, varão e fêmea, esposo e esposa, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito. A igreja é o sangue de Cristo por meio do Espírito, porque a vida está no sangue. Esse é o batismo do Espírito Santo. É a vida de Cristo irrigando a sua vida. Esse é o batismo através do qual Deus anda, caminha, realiza, fala através de seu corpo. Ele estava em Jesus Cristo e, na verdade, o conduziu para a crucificação. O Espírito Santo conduziu Jesus à cruz. Deixou que ele descesse à sepultura, mas não o deixou na sepultura. O ressuscitou e o levou para a glória, para sentar no trono de seu Pai, como vencedor. O Espírito Santo tem conduzido a igreja pelo mesmo caminho, a negar-se a si mesmo, à crucificação. Veja a história da igreja durante as eras, e tem levado-a à crucificação, mas ela não fica na sepultura. Os que dormiram na fé, ele a ressuscitará e transformará os nossos corpos, nós os que estivermos vivos, como diz São Paulo, e nos levará para a glória eterna. Na verdade, ele conduz a crucificação, a morte do eu, do ego, mas conduz também à glória eterna. Quem foi que levou Cristo à crucificação? O Cordeiro para a cruz? Foi a pomba, foi o Espírito Santo. Mas quem o ressuscitou? E a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em vós. O que acontece? Acontece a mesma coisa. Somos crucificados com Cristo, mas estamos assentados com Cristo no trono de seu Pai, pois esta é sua promessa, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então teremos sempre a Jesus. A sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós é estarmos com Jesus eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim, e então
então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre ser.